Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao videocast Conexão Saúde RH, que é uma iniciativa da Escola de Saúde Pública de São Paulo, que integra o Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Eu sou a Michele Dufour. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, os olhos castanhos, cabelo curtinho, um pouquinho atrapalhado, uso óculos que tem um aro cinza, um batom vermelho, estou com uma blusa branca, uma calça preta. Num estúdio, tem um microfone aqui pertinho de mim e uma convidada especial que eu já vou apresentar para vocês. Quem acompanha o nosso videocast sabe que a cada episódio a gente convida pessoas especialistas para conversarem com a gente sobre assuntos que estão na pauta do dia e que fazem diferença, impactam a sua vida, a vida do servidor e da servidora, com o objetivo de contribuir para o seu desenvolvimento profissional e também pessoal, por que não? E hoje o nosso assunto é inovação. Será que dá para inovar na saúde pública? E hoje eu recebo a Natasha Zanaroli. Vou ler o currículo dela, que é extenso. Ela é advogada especializada em Direito da Saúde, com trajetória acadêmica e profissional voltada à inovação e regulação no setor da saúde. A Natasha também é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em Direito da Saúde pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Desde 2017, ela atua como advogada no Hospital das Clínicas e, nos últimos 5 anos, exerce a função de assessora jurídica no Inova HC. O Inova HC é o núcleo de inovação tecnológica do hospital. E ela participa, Natasha, e coordena projetos estratégicos com atuação voltada à articulação entre o direito, a tecnologia e soluções inovadoras na área da saúde. Natasha, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada. Olá, todo mundo que está nos assistindo. Obrigada pelo convite. Vou começar com minha autodescrição. Isso, por favor. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos. Estou usando uma blusa pink e um batom rosa. Que combina, tá combinando com a blusa. Natasha, você estava me contando que o núcleo de inovação, né, do Hospital das Clínicas, ele foi criado há 9 anos. Né, foi evoluindo ao longo do tempo, né? Hoje vocês têm uma equipe de 20 pessoas, uma equipe parruda, com especialidades distintas, né? Então você tem enfermeiros, você tem administradores, você tem advogados. E eu queria que você contasse pra gente o que vocês fazem lá. Nós somos um núcleo que tem esse nome, o Inova HC. A gente cuida, um pouco da nossa missão é viabilizar soluções, processos, tecnologias que atendam uma demanda real, né? O que é uma demanda real? Um problema real, né? Aqui nos jargões da inovação a gente gosta de falar de dores, né? Então, são conectar essas soluções a uma demanda, a uma dor da saúde pública. E aí a gente faz isso de algumas formas, né? Então, a gente mapeia quais são essas dores, a gente mapeia quais são esses desafios e faz um desafio, faz um problema virar um projeto. A gente conecta atores também, então a gente sabe que inovação também não se faz sozinho. E o Hospital das Clínicas, embora seja o maior centro de saúde da América Latina e tem ali os melhores especialistas, tem muitas coisas que a gente não sabe fazer, né? Tem questões tecnológicas, por exemplo, não é o nosso core. Então a gente conecta atores que tem, seja o financiador, seja o ator de tecnologia, seja uma farma, enfim. Então, a gente também conecta esses atores aqui que estão à nossa volta, à volta da saúde pública como um todo. E a gente faz um pouco de divulgação do que é cultura de inovação. Né? Então, eu queria entrar nisso, porque normalmente as pessoas associam fortemente inovação à tecnologia. Não, tem que ser muito tecnológico e ainda mais agora. Que a gente fala metaverso, inteligência artificial. Enfim, inovação é sempre relacionada à tecnologia ou pode ser diferente? Pode ser diferente. Acho que a tecnologia, ela é um meio, ela potencializa ali muitas das ideias, né? Então, vamos começar, antes dela se tornar uma inovação, ela foi uma ideia, ela passou por um processo ali de maturidade e ela se tornou o que a gente chama de inovação. E aí, para nós do Inova HC, inovação, ela se ela não trouxer um impacto social ou negócios em saúde, ela não é qualificada para nós. Pode ser que seja para outro setor, pode ser que seja para outro grupo, mas para nós tem que ter um impacto social.
ou negócios. E esse impacto pode vir, por exemplo, de um ajuste de rotina, pode vir de um novo processo, pode vir ali de uma melhora na jornada do paciente, na jornada daquele servidor, que deixou, de repente, mais humanizado, Sim. não necessariamente tecnológico, né? Então, para nós, ela vai muito além, ela vai de organizações. A gente, por exemplo, agora em Nova HC, a gente tem coisas, inclusive para educação, a gente tem um jogo de tabuleiro que ajuda os servidores a entender um pouco mais sobre os princípios do SUS, um pouco de hierarquização, um pouco de regionalização. Então, é um jogo de tabuleiro, Sim. algo totalmente... Quase retrô. Retrô, exato. E para ajudar ali os servidores a entenderem e melhorarem ali o seu dia a dia nas relações ali do SUS, por exemplo, numa DRS, por exemplo, enfim. Sim. Então, a gente vai além do tecnológico e vai além não, né? A gente não vai só no tecnológico. Natasha, eu queria saber qual que é a importância do núcleo de inovação, que tipo de impacto ele tem para o servidor e para a servidora, de que forma o servidor e a servidora da saúde podem se beneficiar desse espaço pensante, vamos assim dizer. Eu acho que das primeiras coisas que eu gostaria de falar é um dos princípios, né, dos valores que o Inova tem é ter o usuário no centro daquela solução. E o usuário não é só o paciente, não é só o médico, são todos os profissionais de saúde envolvidos, são todos os gestores, não importa se ele está lá na ponta do hospital ou se ele está dentro de uma outra unidade de saúde. Então, eles que vão nos dizer da forma mais qualificada possível qual é essa dor, qual é essa necessidade que ele precisa, e a gente vai buscar uma solução. Às vezes a conexão vem inversamente, às vezes vem uma solução primeiro, e para a gente entender que se aquela solução é boa, se aquela solução de processo ou tecnológica resolve mesmo um problema, a gente chama esse usuário, essa pessoa que passa por esse problema, que, de novo, pode ser o servidor, pode ser o paciente, pode ser o profissional de saúde, e a gente conecta e tenta fazer esse match, né, entre a dor dele e a solução. Eu queria que você trouxesse, tem um caso prático, assim, de alguma coisa, de alguma solução que saiu desse laboratório de inovações e foi para a vida prática? Eu acho que a pandemia nos fez acelerar muitas das frentes, das cabeças pensantes estavam ali naquele momento. E aí, eu acho que eu vou trazer um dos exemplos que a gente começa lá na pandemia, então isso é 2021. Enfim, a gente está hoje expandindo, né? Estamos escalando, como a gente gosta de falar. Do caso da UTI conectada, é um caso que é uma solução que começa lá no INCOR. Na época da pandemia, os profissionais tinham que diminuir a entrada nos leitos, né? Diminuir o contato com o paciente. Então, se pensou em uma tecnologia que, de fora do leito, conseguisse conectar todos aqueles aparelhos que estão ali dentro do leito, e eu conseguisse ver isso do lado de fora, através de um dashboard, através de uma tela, onde eu conseguisse ver todos os parâmetros daquele paciente. Sem precisar entrar. Sem precisar ter contato, só quando realmente necessário, né? A partir dessa conexão entre todos esses aparelhos, o médico e todos os outros profissionais que estão ali conseguem ter uma visão mais ampla. Essa tecnologia não só conecta esses aparelhos, mas também tem outras tecnologias juntamente. Então, por exemplo, tecnologias preditivas. Então, através daqueles parâmetros que estão ali, eu consigo dizer, eu consigo prever ali quais serão os próximos passos, quais são os prognósticos. E atualmente a gente está expandindo isso junto com parceria com o Ministério da Saúde, para outras UTIs do Brasil. Então, os nossos profissionais do INCOR, que são os maiores especialistas no país, por exemplo, em UTI respiratória, conseguem fazer essa interconsulta com o profissional que está lá em outro estado, em outra UTI, olhando os parâmetros daquele paciente. Então, não tem mais aquela coisa de eu contar, né, um médico contando para o outro como é que tá. Isso corre o risco de se perder alguma informação. Com certeza. Então, os nossos profissionais conseguem visualizar o paciente que está lá e fazer a interconsulta. Isso trouxe dados para a gente, que é importante, a gente diminuiu 20% de taxa de mortalidade numa UTI. Olha só. E a gente diminuiu 30% de tempo de permanência de um paciente na UTI. Isso, para nós, é o que tem mais valor. Porque
um dos outros nossos pilares dentro do HC é inovação com evidência científica. Sim. E aí, acho que um pouco do que a gente está falando do hype, às vezes falam muito de inovação. Sim. Os nossos pesquisadores do Instituto de Psiquiatria falam que daqueles aplicativos que você tem no seu celular, que fala sobre bem-estar, que fala sobre saúde mental, só 2% tem evidência científica de que aquilo funciona. Então, voltando um pouco até uma outra pergunta que você fez, a importância de ter um núcleo dentro de um hospital, né, um núcleo dentro da saúde pública, é ter esse ambiente estruturado, com processos e com pessoas, para que a gente possa ajudar a validar essas tecnologias e conseguir levar para outros lugares, né, conseguir escalar, né, e que elas cheguem até o usuário do SUS eventualmente. Sim. Mas ter processos e métodos da gente medir a eficácia dessa solução, seja num custo, efetividade, seja na melhora da experiência e tudo mais. Eu fiquei pensando, deve ser bem desafiador você inovar no setor, né, na área da saúde, porque é uma área que trabalha com vidas. Não dá para você ficar experimentando, né? Quais são esses desafios que você vê, assim, para a inovação na saúde pública, especialmente? Tem vários, né? Alguns. Alguns. A gente, como você falou, a gente está num ambiente altamente controlado, altamente regulado, né? Então, eu não tenho só o Ministério da Saúde, eu tenho as agências reguladoras, eu tenho os conselhos, e eu tô dentro da saúde e dentro do público, que também é outro ambiente, que tem seus próprios regramentos, que tem suas próprias leis específicas que nos dizem o que devemos e o que podemos fazer. Então, alguns desses desafios são essa parte regulatória, e a gente tem encontrado alguns caminhos. Legalmente falando, a gente tem algumas possibilidades. Por isso que existe uma advogada nesse núcleo, né? Esse é o seu papel, a guardiã ali da legalidade. Exato. Acho que acompanhar ali o projeto desde o começo, para já entender ali quais são os gargalos, quais serão os desafios, seja na proteção de dados, seja na hora do desenvolvimento, seja na questão da administração pública, né? Se aquilo será possível implementar ou não, porque é difícil a gente chegar ao final e falar não dá, não vai poder ser feito, não vai poder ser implementado. E tem uma questão acho que de desigualdade de acesso, assim. Então, o acesso pode ser o acesso tecnológico. Então, eu estou falando, obviamente, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que é um ambiente muito único dentro do sistema de saúde, muito privilegiado, né? Então, a gente tem um parque tecnológico avançado, conectividade, os melhores profissionais. Nem todos os ambientes de saúde são assim. Sim. Então, tem essas questões de desigualdade, mas a gente... É isso, parte do processo que o Inova faz é fazer esse teste também, é fazer essa avaliação se o que a gente está fazendo ali, ele é replicável, ele é escalável. Não adianta ser feito somente para aquele setor, somente para aquela área, tem que ser algo que possa ser replicado. Então, alguns desafios e a própria insegurança do profissional, que com toda razão está cuidando de uma vida, e a gente chega ali e fala, com licença, será que você teria... Tem uma outra alternativa. Se você quer testar, né? Então, o teste para o profissional que está ali na ponta é temerário. Mas isso, a gente também tem formas e tem processos de tranquilizá-los, de trazer aqui, de mostrar valor, né? Eu acho que a parte mais importante também que o Inova faz com essas pessoas da ponta é levar o valor de que aquela tecnologia ou de que aquele novo processo tem para aquele servidor. Não é só implementar por implementar, testar por testar. Falar, olha, isso vai melhorar a sua rotina de tal forma, vai entregar. Nós queremos que ao final entregue isso, isso e aquilo. Você pode me ajudar a avaliar se ele vai entregar tudo isso que se está prometendo aqui? Sim. Então, o profissional, ele é um parceiro nosso. Ele não é um ambiente de teste. Ele é um olhar técnico, crítico e clínico para saber se aquilo entrega
se aquilo melhora ou se aquilo faz o que está se prometendo fazer. E você percebe que ao longo dos anos, né, vocês têm 9 anos aí, vocês vão cada vez mais tendo mais essa credibilidade ou confiança, né, desse universo de servidores, porque eu posso imaginar que um dos desafios seja mesmo essa cultura da inovação, né, então confiar, ou entender que é importante, né, essa formação mesmo, vocês também pensam um pouco nisso? Até no letramento digital, quando a gente fala de servidor, você fala de um universo muito heterogêneo, né? Tem esse pensamento lá? Isso também é um desafio para vocês? É um desafio, mas é uma das nossas frentes mais fortes, que são os nossos programas de inovação, que é onde a gente consegue chegar lá na ponta, né? A gente não está falando na alta liderança, a gente está falando naquele servidor que às vezes nunca ouviu falar da gente e a gente chega lá no setor dele, apresentando os programas. Alguns dos nossos programas são focados especificamente na capacitação do servidor. Então, um deles, que é o Inspire, que a gente gosta muito de falar, é muito gostoso de ver os frutos do Inspire, ele não está falando de... Ninguém vai desenvolver um aplicativo ao final, não é isso. Mas depois que o servidor passa por esse programa, ele tem a capacidade de entender de um problema que ele mesmo identificou. Então, ninguém chegou lá para ele e falou o que ele deveria fazer. Ele, na rotina dele, ele identifica que problema é esse. Ele passa por uma capacitação de pegar um problema e transformar num projeto. E transformar esse projeto e apresentar, por exemplo, para a chefia dele. E aí, nessa capacitação, a gente dá ferramentas, a gente mostra para ele que formas ele pode fazer isso, seja metodologias ágeis, seja o design thinking, a gente vai dando um ferramental para ele transformar aquilo num projeto e que aquilo seja encontrada uma solução, às vezes dentro do próprio setor, às vezes um ajuste na rotina, um ajuste no próprio software que ele usa ali de acompanhamento de plantão, ou seja, o prontuário médico, algo, se a gente se colocar aqui um lembrete que a cada X tempo eu preciso fazer tal coisa, vai melhorar minha rotina. Pronto. Ninguém melhor do que um servidor, quem que tá ele ali mesmo. Dizer, olha, talvez um ajuste aqui, e deve ser muito... é uma realização você ser um agente de mudança, né? Sim. Porque isso você se transforma num agente de mudança. E quem são os servidores que podem fazer isso? São servidores do universo do HC? Quem são? A gente tem alguns programas, esse Inspire, por enquanto, né? Aquela assim, por enquanto, a gente tem plano de expandir. Ele é para os servidores do Hospital das Clínicas. Sim. Mas a gente tem um outro programa que é, por exemplo, o Incube, ele é aberto uma vez ao ano, ele já está para qualquer servidor. Então, isso é ótimo. Você que tiver, você servidor que estiver nos ouvindo, que tiver uma solução pensada aí, você vai se inscrever no nosso programa, as inscrições começam em agosto, a gente vai deixar nas nossas redes sociais. Você se inscreve no nosso programa e você vai passar por uma capacitação também ele é mais longo, né, de 8 meses, e aí você vai pegar essa solução aí que você tá trazendo aí do seu universo e vai transformar isso num produto. Então, a gente já tá falando numa escala um pouco maior. A gente quer que essa solução desse servidor seja replicada para outros serviços de saúde, ou se torne um produto mesmo, que a gente precise fazer uma conexão, por exemplo, com a indústria, porque a gente está falando... Patentear. Se é um dispositivo médico, se é um software, pode ser um software de gestão de convênios, a um dispositivo médico de um catéter novo, que tem uma ferramenta nova. Então, fica a dica aqui para o servidor. Depois a gente deixa o contato, o Com link para fazer a inscrição. Isso é bárbaro. E o SUS, hein? É inovador? Eu sou suspeita para falar, porque a minha formação é em saúde pública. Eu falo que o bichinho da saúde pública me picou primeiro e depois o bichinho da inovação. Foi tão falado o SUS na pandemia, né? A gente falou tanto, foi tão grato ao SUS. Exato. De que forma ele é inovador? Eu queria saber. Ele é inovador por si só como uma política pública, é isso, fala meu coração, ele já foi inovador, a forma que ele nasceu. Ele nasceu como uma política pública absolutamente inovadora, no mundo, né, não só no país. Mas ele tem tido, e aí acho que tem pessoas muito qualificadas hoje, dentro do governo federal, estadual, municipal, pensando nisso. Então, a gente tem algumas iniciativas muito interessantes que a gente olha, por exemplo, Conect SUS, o Meu SUS Digital, a estratégia de saúde digital, que é uma estratégia do Ministério da Saúde, que vai trazer diretrizes para nós, inclusive nós aqui do Inova, a gente olha para essas diretrizes que
estão acontecendo no âmbito nacional, diretrizes de como desenvolver tecnologias, de melhores práticas e tudo mais. A própria rede nacional de dados... Que são os dados que são cruzados, Exato, né? exatamente. É interoperacionalidade? Interoperabilidade. Interoperabilidade. Isso. Então, tem uma discussão bem grande acontecendo isso agora, de como os dados do cidadão conseguem ser acessados das melhores formas, em benefício do cidadão e da política pública de saúde. Então, acho que ele pode não, ele é inovador e ele tem sido, eu acho que cada vez mais núcleos como o nosso e de outras instituições públicas e não públicas também, instituições de saúde, têm ajudado a fomentar essa discussão, têm ajudado a implementar e a fomentar tudo isso. Agora, um assunto que não dá para deixar de falar, a IA. Todo mundo fala da IA. A IA, né? A IA na saúde, né? A gente já vê a inteligência artificial aí navegando aí pela saúde. E quais são os cuidados que é preciso ter? Porque eu acho que existe, às vezes, um entusiasmo. E eu queria saber um pouco o que você pensa sobre isso, da inteligência artificial aplicada à saúde. Não é uma unanimidade, tá? Então, acho que para cada pessoa que sentar aqui, se fizer essa pergunta, vai ter respostas diferentes. Acho que é uma coisa que está dada, não há mais como a gente voltar. E aí, então, muito do papel de um núcleo, da advogada e dos profissionais de saúde é entender a melhor forma de aplicá-la, né? Então, existe um projeto de lei hoje que está sendo discutido no Congresso, pelo menos a vertical de saúde aqui tem certas críticas de como esse projeto está se estabelecendo ali, algumas regras mais específicas e talvez muito pesadas na área da saúde, talvez não precisaria tudo isso, mas enfim, acho que isso a gente coloca aqui. Mas o que eu gosto de falar é assim, a gente não está fazendo IA, aplicando IA no que os advogados chamam de um vazio regulatório. Não quer dizer que a gente não tenha regras hoje, né, tirando o projeto de lei que está em discussão. Mas tem umas diretrizes. Tem diretrizes. Postas. Então, a gente pode falar, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz ali regramentos de como tratar os dados de saúde, como tratar os dados sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis, que são os dados de saúde e outros dados mais. Ela fala, inclusive, sobre as decisões automatizadas, né? Então, ela não usa a expressão inteligência artificial, mas a própria lei fala que o titular do dado pode tem direito ali a revisar aquelas decisões automatizadas. Então, a LGPD já nos dá algumas bases de como se trabalhar com isso. E aí, quando a gente estiver falando aplicado à saúde, ali os dispositivos, né, os softwares, a própria Anvisa tem também regramentos e um regulamento de software como dispositivo médico que se utiliza inteligência artificial. Então, ela também traz ali alguns deveres que se deve cumprir. Sim. A depender da sua aplicação de inteligência artificial, ela precisa ter uma evidência científica, uma evidência médica, então ele precisa passar por um estudo clínico. Então, isso é para dizer assim, não é a terra de ninguém, né? Não é esse vazio regulatório. Existem regras já hoje. Mas é algo ainda muito novo, que muito precisa novo. ser olhado com critério. E eu acho que quem tem mais receio, e com razão, na verdade, são os profissionais da ponta que estão aplicando ali a IA no seu dia a dia. Mas ela já está presente? Assim, só uma curiosidade aqui de leiga. Então, por exemplo, na saúde, especialmente na saúde pública, onde que a gente pode ver a IA, talvez com outro nome? Eu acho que as decisões automatizadas, a gente vê IA bastante no diagnóstico, né? Porque diagnóstico por imagem, a IA consegue dar ali um auxílio ao diagnóstico, né? Então, ela consegue ali prever alguma coisa. A gente o Inova teve um projeto bem legal, isso logo já ali no começo da pandemia, e a gente era uma plataforma onde tinha os algoritmos ali conectados, e você médico, radiologista, ou não radiologista, porque pensando na pandemia e no nosso país continental, né, vários médicos estavam atendendo pessoas com Covid e não eram radiologistas para olhar uma tomografia, imagem. uma ressonância e identificar aquilo. Então, você conseguia subir essa ressonância nessa nossa plataforma e o algoritmo te dava ali a porcentagem de Covid e a porcentagem de comprometimento de pulmão. Aquilo ali era decisório para se intuba ou não, se interna ou não.
Nossa. E a gente teve um alcance Uhum. muito bom, assim, foram 50 mil imagens subidas ali num curto período de tempo, e a gente tá falando de uma época ainda que não era o teste rápido, Sim. né, era o PCR, que demorava alguns dias e tal. Então isso é para dizer que como a gente consegue, com o algoritmo, alcançar mais pessoas, melhorar o diagnóstico, Uhum. isso é a questão da rapidez. E tem algoritmos ali também, por exemplo, para triagens, né? Seja triagem de filas de laudos, triagem de Sei. filas de atendimento. Então, tem várias possibilidades Já sendo já sendo aplicadas. aplicada, sim. Mas é preciso, você acha, ter um cuidado? Então, por exemplo, com os chamados vieses, com a questão da privacidade, você acha que isso ainda é preciso olhar com muito critério? Eu acho que sim, precisa olhar muito critério, porque existe a frente dos desenvolvedores, né? Daqueles que fazem a IA, e existem a nossa frente, que são os usuários, eu vou chamar assim, né? Então, acho que os desenvolvedores às vezes estão muito preocupados em resolver o problema, em desenvolver o algoritmo, e aí esse trabalho anterior, né, de que forma esses algoritmos foram desenvolvidos, quais os dados eles foram utilizados, né? Será que esses dados são os melhores dados para ser desenvolvido? Contemplaram a diversidade, por exemplo, brasileira? Exatamente. Uhum. Muitas vezes a gente usa algoritmos que estão sendo desenvolvidos lá fora, Sim. que não são para nossa, que não é para nossa população, que não é para nossa cor de pele, que não é para as doenças que são típicas do Brasil. Típicas do Brasil. Então, isso é um problema, uma questão, mas, de novo, não estamos nesse vazio. Existem diretrizes da OMS, diretrizes do próprio Ministério da Saúde, de ter um trabalho anterior ao desenvolvimento e durante o desenvolvimento, para que essa IA seja desenvolvida da melhor forma e o paciente tenha o melhor resultado, né? Tenha o resultado mais... o que a gente chama de acurácia, né? Que seja o melhor para ele, que seja o mais assertivo para ele. Bom, a gente falando de inteligência artificial, né, que é um tema, como você disse, não é uma unanimidade, tem se falado muito, mas você ainda acredita que existe, assim, uma combinação de fatores? A máquina auxiliando na tomada de decisão do ser humano? Então, o gestor, o servidor, a servidora, o gestor, ele ainda se apropriando daquele conhecimento e utilizando a máquina, o conhecimento da máquina para auxiliá-lo? Eu acho que, com certeza, essa é a minha opinião. Talvez outras pessoas que vão sentar na sua frente não seja essa, mas eu acho que, com certeza, ele tem o poder decisório, ele tem autonomia ainda como profissional, por exemplo, profissional de saúde, mas também não pode fugir disso, né? Então, a gente também sente que tem um certo receio em se utilizar, mas ela tá para nos ajudar, ela traz ferramentas incríveis, seja na hora de você fazer escrever um documento específico ou fazer um diagnóstico. Então, a gente está falando da ponta mais saúde ou a ponta mais gestão, tem ferramentas importantíssimas. Então, acho que não é para ter receio, mas usar com responsabilidade e sempre pensando que a decisão final, né, que você estudou para isso, você é o técnico nessa temática. Então, você tem que dar a decisão final. Pode ser que ela te dê uma decisão que não é a mais acertada, não é mais assertiva. Então, é importante, por enquanto, né, ainda agora, no ano de 2025, por enquanto, a decisão humana ali, a intervenção humana é o mais importante. Fundamental. Natasha, eu queria que você me respondesse, para você, o que é uma saúde inovadora? Eu vou falar de novo desse meu background de saúde pública, assim. Então, a gente, de novo, eu falei um pouco de que o InovaHC está dentro de um hospital centro do Brasil em saúde, né? Absolutamente privilegiado de várias formas. Mas eu sei de como que é esse Brasilzão, né? Eu entendo quais são as dificuldades que outros profissionais de saúde, que outras unidades de saúde têm e não estão no mesmo lugar que eu estou. Então, acho que o meu sonho ali é que o que a gente faz ali, o que a gente encontra, o que a gente desenvolve, o que a gente trabalha, seja replicado, né? Chegue em lugares que a gente não imaginou. Então, essas inovações que não crie mais desigualdade do que o Brasil já tem, né? Não crie uma saúde desigual a ponto de que aqueles que têm mais acesso continuarão tendo mais acesso e questões tecnológicas mais avançadas, e aquele que não fique cada vez mais marginalizado. Então,
Na verdade, eu acho que o meu sonho nesse sentido é que não seja uma coisa segregadora, mas uma coisa que a gente consiga alcançar novas pessoas e consiga dar uma saúde melhor para mais pessoas e mais distantes e com mais dificuldades, né? Seja para agregar e não segregar. Ser bem inclusiva. Exato. Natasha, muito bom. Eu agradeço muito pela sua visita aqui, Muito por você obrigada. ter vindo. Acho que isso renderia muitos episódios esse assunto, né? Com certeza. Obrigada, foi um prazer ouvir você. Obrigada a você. Eu deixo o convite a todo mundo a nos acompanhar o Inova HC pelas nossas redes sociais, acompanhar nossos programas, acompanhar os nossos projetos, entender um pouco de como a gente faz e como você pode estar junto conosco nessa jornada. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai deixar, então, as dicas aí para vocês se inscreverem, acompanharem os canais. E também eu queria pedir para vocês também acompanharem os outros episódios do videocast, para vocês recomendarem aí para os amigos, para os colegas. E não deixem de assistir, então, o nosso canal, que é no YouTube. Então, www.youtube.com/EADCES. E também nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio.